Então, torcedor vascaíno, domingo sem jogo do Vasco. Confesso a você que a gente reclama. Agora, o ideal era um joguinho hoje, né? Até para ver se o Vasco eh, conseguiria aí a vitória para tentar acalmar uns poucos os ânimos. Depois da derrota para a equipe do Mirassol, na última quinta-feira, o torcedor do Vasco está extremamente nervoso. E não é para menos. Inclusive, no Faísca Tá On de ontem, eu tracei um paralelo aí do que eu penso que é culpa do Diniz e o que eu penso que é culpa dos jogadores. E olha, eu fiz uma capa provocativa. É, o novo Judas. Coloquei o Diniz. Fazendo do Diniz alguém que tem a culpa. Porque assim, aí já teve gente que colocou lá nos comentários que Judas não é que teve a culpa, Judas é um traidor. Deus, gente, vamos desarmar os espíritos, meus amigos. Vamos ter calma. Eu apenas quis fazer algo que, pelo menos, eu aprendi e convencionei que quando muita gente pega firme com alguém, é o Judas, mas é apenas paralelo que eu quis fazer. Enfim, mas o tema do Acorda de hoje não é esse. O tema do Acorda de hoje é o seguinte: só para provar aqui para você, torcedor, que eu consigo apontar falhas no Diniz, eu vou fazer mais um comentário aqui em relação ao que eu acho que não está dando certo no trabalho do Diniz. E olha que louco, eu posso achar que não está dando certo e posso achar que ele deve ficar empregado, hein? Olha como são as coisas, né? Mas enfim, o Fernando Diniz, que lá atrás tinha um modelo de jogo, que era o modelo de jogo da posse, modelo de jogo de envolver o adversário, da saída e tudo mais. Quando o Fernando Diniz dirigia o Audax, o Oeste, a primeira passagem dele do Fluminense, o São Paulo, ele não abria mão disso em nenhum instante. Era um caos completo, uma loucura completa. De um tempo para cá, depois da segunda passagem dele pelo Fluminense, ele começou a mudar isso. Hoje tem hora que sai jogando e tem hora que sai quebrando a bola. Na última quinta-feira, infelizmente, não era o momento de sair jogando, era o momento de quebrar a bola. Mas onde é que eu quero chegar? Esse assunto, para mim, está encerrado até o próximo jogo. Eu quero chegar na utilização de jogadores em funções que eles não conseguem executar. Para dar certo esse modelo lá de trás do Fernando Diniz, ele carregou o Tietê em pelo menos 3 equipes que ele esteve à frente, para que o Tietê fosse o centro do jogo. O Tietê é como se fosse sempre um coringa. Onde está a bola, está o Tietê, sem posicionamento fixo. O Tietê seria aquele cara que iria a todo momento dar a opção de passe a mais para o setor que está a bola. O que eu quero falar com isso? Ah, a bola está com o lateral esquerdo. Geralmente, quem que é a opção de passe para o lateral esquerdo? O volante, o zagueiro pela esquerda e o extremo à sua frente. Isso se ele está no campo de defesa, né? Estou tentando ser simplista aqui. O Tietê era aquele cara que chegava de surpresa para ser mais um apoio. Na lateral esquerda, na lateral direita, na frente dos zagueiros, no ataque. Por ser um cara até com um biotipo de um atleta de atletismo, né? Ele conseguia fazer isso de uma forma absurda. Com o decorrer dos anos e com a chegada da idade, o Tietchan não está conseguindo mais desempenhar tal função. E me parece que o Diniz quis eleger, nesse novo trabalho dele do Vasco, o Nuno como um jogador para executar essa função. Desde que o Nuno saiu do lado esquerdo do campo e veio para o lado direito, ele me parece que assumiu essa função. A todo momento eu vejo o Nuno no meio da zaga, a todo momento eu vejo o Nuno ao lado do volante, a todo momento eu vejo o Nuno indo pelo lado esquerdo. Ele tem como origem o lado direito, como se fosse um meia ponta de lança. Só que em vários momentos do jogo ele desce para algum local que está a bola. Inclusive, a origem daquela cobrança forte do Diniz na última quinta-feira, e eu nem quero entrar no mérito dessa cobrança aqui, porque daí vai ser mais uma confusão que talvez eu vou arrumar aqui para o meu lado e eu não estou afim de confusão.
A cobrança forte que o Diniz fez em cima do Diniz, que o Diniz fez em cima do Nuno, foi porque ele não baixou lá para receber aquela bola. Para pensar o que eu estou falando aqui. Era uma saída de bola na lateral esquerda do Vasco, em que o zagueiro do Vasco estava com a posse da bola e o lateral esquerdo do Vasco estava lá. Ou seja, do posicionamento originário do Nuno, ele teria que atravessar o campo, fora, para ir lá participar. Então, isso para mim fica claro que ele é para ser o novo Tietê do Fernando Diniz. Só que, desde que o Nuno foi deslocado para essa função, o Nuno nunca mais foi o mesmo jogador. O Nuno, que ano passado empilhou gols e assistências, jogando numa fase do campo curta, na extrema esquerda. Não era ponta, não é de velocidade, não é para partir para cima, só que ele sempre estava aparecendo ali como elemento surpresa, pifando alguém, pegando um rebote de goleiro, sempre ali próximo à pequena área e próximo ao gol. Uma boa capacidade de finalização. Eu, por exemplo, logo nos primeiros jogos do Nuno com a camisa do Vasco, foi contra o Operário de Ponta Grossa, aqui no Paraná. E eu estive presente no estádio. Quem não lembra aquela chapada linda do Nuno, né? No canto esquerdo do goleiro Elias, golaço, golaço. E nesse novo posicionamento, ele tá ficando cada vez mais longe do gol adversário. Fez o gol no final da Copa do Brasil. Num lance que foi um contra-ataque. A bola sobra no meio de campo pro Coutinho. O Coutinho dá no Andrés Gomes, o Andrés Gomes dribla, ele chega por trás, um fator surpresa, e faz aquele golaço de cabeça. Eu estou muito curioso, a partir da hora que todos os reforços estiverem à disposição do Diniz, como que ele vai montar essa equipe? Eu acho que do meio para frente deve ser Marino no lado direito, Coutinho centralizado, Andrés Gomes no lado esquerdo, Brenner de centroavante. Eu acho que o Nuno vai perder a condição de titular. Talvez o Diniz queira baixar o Nuno para brigar com o Thiago Mendes. Não acho saudável. Eu acho que o Thiago Mendes tem que ser titular da equipe do Vasco, ao lado de um volante com maior poder de marcação. E diante dessa nova configuração do meio para frente da equipe do Vasco, eu acho que não vai ter mais espaço para esse jogador coringa. O Andrés Gomes não vai executar isso. O Coutinho não tem condições físicas para executar isso, como o Nuno não tem. Em determinados momentos da partida, ok, pouquíssimos e raros e controlados. Não dá para ser com aquilo que o Tietê conseguia fazer, né? O Marino não me parece ser esse jogador e o Brenner menos ainda, porque é para ser o centroavante do Vasco lá na frente. Então, muito curioso para entender como que o Diniz vai conseguir arrumar esse Vasco daqui para frente e deixar claro que se o Nuno perder a vaga no titular na equipe do Vasco, ele vai ser o 12º, 13º jogador, porque o Nuno é muito bom jogador. O Nuno é um jogador assim interessantíssimo. E não é o fim do mundo ele ir para o banco. Na minha opinião, não é. E ele vai entrar todos os jogos e vai ajudar muito em todos os jogos, com um detalhe. Ele entrando no decorrer dos jogos, ele não vai precisar guardar gasolina. Ele vai poder entrar e dar a vida, porque ele tecnicamente é diferente. Tem passe, tem chute, não tem drible em projeção, mas tem drible parado. Cansou de fazer jogadinha de futsal já. Então, não é o fim do mundo ele ir para o banco. Ele vai continuar sendo um jogador útil. E que o Diniz saiba aproveitar e extrair o melhor de cada jogador. E ele, na sua carreira de treinador, se tem algo que ele faz bem, é isso. E não regredir aquilo que o jogador tem de melhor. Então, com o Nuno, ele tem que tomar cuidado para não acabar apagando o Nuno. Vocês entendem o que eu quero falar, torcedor? Quantos e quantos jogadores o Diniz potencializou na carreira na maior parte dos clubes que ele... Talvez seja a marca registrada do Diniz. Conseguir extrair o melhor de cada jogador, né? E é engraçado porque quando os jogadores falam que o Diniz entra em contato, o Diniz já fala o que o jogador precisa melhorar. E o jogador compra a ideia, porque senão ele não viria para o Vasco. O Marino, na sua entrevista de apresentação, deixou claro isso, que o Diniz falou para ele o que ele poderia melhorar. Então, o meu acorda de hoje é esse recado.
Mais uma crítica do Diniz. Olha só. Meu, o Faísca disse que o Diniz... Gente, e eu falei no último vídeo que até a galera quer escrever o termo passa-pano. Sim. Eu tenho coisa mais importante para fazer na minha vida do que passar pano para treinador de futebol. Até porque o que um treinador de futebol ganha em um mês de trabalho, talvez eu vou viver uma vida inteira e não vou receber. Então eu não tenho interesse nenhum em querer defender alguém que recebe tão bem para executar um trabalho como é treinador de futebol. E se recebe é porque tem méritos. Inveja eu não tenho nenhuma. Só para deixar claro para você que é a minha opinião. Não tem nada a ver com passapano ou coisa do gênero. Beleza, galera? Senta o dedão no like, compartilha nas redes sociais. Eu volto amanhã à noite. Curioso, provavelmente estreia de Brenner, estreia de Marino. Vamos ver como é que vai se comportar esse Vasco aí contra o Madureira, que é quase que um apronto. Eu entendo que amanhã deve ser uma equipe aí mesclada, mas quinta-feira contra a Chape tem que ser 3 pontos na tabela para deixar o torcedor mais tranquilo. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma notícia do nosso Vasco da Gama.